O período da pandemia foi um desafio gigantesco, não é? Para todas as universidades no Brasil e no mundo, e obviamente a UNB não está fora desse cenário. A gente começa a sentir os efeitos da pandemia em 2020, na verdade, enquanto eu era naquele momento diretor do Instituto de Ciência Política, então acompanhava mais diretamente, obviamente, os assuntos da ciência política, mas já acompanhava também, claro, a pós-graduação, o programa de pós-graduação na ciência política, do qual sou parte, né? A pós-graduação sofreu com a pandemia no sentido de ter que prorrogar, né, os prazos dos nossos estudantes, mas isso foi feito com muita tranquilidade, e também no sentido de que houve menos procura, e isso é um desafio maior, né? Nós mantivemos, por exemplo, da pandemia, algo que eu acho que é positivo hoje, que são processos de ingresso realizados de maneira remota. Então, processos seletivos para pós-graduação ainda podem ser feitos de maneira remota, o que facilita muito para estudantes, né, em situação de vulnerabilidade social e econômica, porque não exige o deslocamento para cá, por exemplo. Então, facilita que estudantes, por exemplo, de outros estados, ou mesmo até aqui do Distrito Federal, que não tenham condição de vir à universidade, possam participar remotamente de processos seletivos. Lá atrás, né, nós somos uma das primeiras universidades a ter cotas na graduação no Brasil, né? E nós fomos também uma das primeiras a ter cotas na pós-graduação, né? Ou seja, nós estabelecemos uma política de ação afirmativa na universidade em 2020, numa resolução do CEP, que permitiu a alocação de 20% de vagas, não é, para estudantes negros, pardos, quilombolas e indígenas, né? E também pessoas que têm deficiência física, né? Então a gente ampliou o escopo, não é, da nossa política de ação afirmativa, reservando vagas para cidadãos e cidadãs com características específicas, né? Isso é um grande avanço. E foi um sucesso, óbvio que alterou, não é, esses processos seletivos, o calendário ficou um pouco mais estendido, mas os resultados são excelentes, né? Nós tivemos de 2021 para cá mais de 400 pessoas que entraram na pós-graduação via política de ação afirmativa, o que é um número muito relevante. Ao lado disso, e aí é importante a gente destacar isso, a entrada não é suficiente na universidade. É importantíssimo você ter cotas na entrada, no ingresso, mas é fundamental você ter políticas de manutenção dos cotistas na universidade. O grande desafio, eu diria, da pós-graduação no Brasil hoje, de certa maneira, é assegurar acesso a bolsas de mestrado e doutorado. Há um grande déficit de bolsas de mestrado e doutorado. Então, o nosso desafio, quando eu assumi essa posição, e eu coloquei como prioridade, era reduzir esse déficit de bolsas. A gente entende o déficit como aquelas pessoas que pleiteiam bolsas e não recebem, tá? Precisam, querem, mas não conseguem ter porque o número de bolsas ofertadas é insuficiente. A nossa meta principal foi ampliar a oferta de bolsas de mestrado e doutorado. E nós conseguimos fazer isso usando diversas medidas diferentes. Nós ganhamos muitas bolsas em editais da FAP-DF, então nós complementamos a oferta da CAPES com bolsas da FAP-DF em todos esses anos. E nós colocamos recursos próprios da Universidade de Brasília para o financiamento de bolsas de mestrado e doutorado, algo que não tinha sido feito antes também. A gente sempre fica com esse déficit, a gente sempre tem que correr atrás de mais bolsas porque a gente quer que a pós-graduação cresça, que a gente inclua mais pessoas. Você fazer pesquisa pura, vamos dizer, ou aplicada no âmbito da universidade em pós-graduação acadêmica, tem um papel fundamental para o desenvolvimento do país, né? Porque é na pós-graduação e na pesquisa, que muitas vezes está conjugada intimamente com a pós-graduação, que se gera conhecimento novo, que se gera inovação, tá? Que se gera pensamento crítico
sobre a nossa realidade. E esses elementos são fundamentais para atingirmos, né, nossas metas de um país menos desigual, um país menos injusto e um país voltado, não é, para a melhoria da qualidade de vida da sua população.